Graça e paz, amados. Estamos aqui nesta noite para a nossa live, o nosso culto semanal. Eu cumprimento você, querido irmão, querida irmã. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. E eu quero te convidar, neste momento, a abrir a sua Bíblia, onde estaremos lendo o profeta Isaías, no capítulo 61. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, a partir do versículo 1. E a palavra do Senhor diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, para pregar as boas novas, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão em luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Aleluia. Até aqui. Amém? Pai, no nome de Jesus, Senhor, no espírito de gratidão, de louvor e adoração a Ti, que te agradecemos pela Tua palavra, que se renova a cada dia em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Queridos do Senhor e amados de Deus, o capítulo 61 de Isaías é algo profético para nós. O capítulo 61 serviu para o tempo de Isaías, entretanto, essa profecia, ela atravessa os tempos. Essa palavra profética atravessou os séculos, as eras, e chegou e chega nos nossos dias. Lembrando também que Jesus, quando entra na sinagoga, ele pega o rolo do pergaminho e quando abre, ele lê Isaías, lê o profeta Isaías, não como lemos hoje, onde a Bíblia é separada em capítulos, blocos de profetas maiores, profetas menores, mas a referência que o Senhor Jesus leu no tempo dele aqui para nós, Isaías 61. É uma palavra maravilhosa. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, está sobre você, meu amado e amada do Senhor. E é o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus. Jesus está em nós através do Espírito Santo. E aqui em Isaías 61 diz que esse Espírito nos levará em lugares, em cidades, até as almas que estão arruinadas, que precisam de uma palavra de edificação, pessoas que se encontram nesse momento angustiadas, que elas venham receber
através da minha vida, da sua vida, uma palavra de edificação. Muitas pessoas nesse tempo estão esperando algo para acontecer na sua vida. Muitas pessoas do nosso tempo estão aguardando, às vezes, uma resposta do Senhor, uma resposta de trabalho, uma resposta na vida financeira, uma resposta na sua vida espiritual, emocional, familiar. E nós devemos agradecer o Senhor porque no tempo do profeta Isaías, poucas pessoas tinham o privilégio e a oportunidade de receberem o Espírito do Senhor. Poucas pessoas. Mas se cumprindo no dia de Pentecostes, onde houve o derramamento do Espírito, poder de Deus sobre toda a carne, onde podemos ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o cumprimento de uma outra profecia que está no livro do profeta Joel. Pais amados e amadas, tivemos uma queda aqui, acho que foi alguma questão da internet, mas retornamos aqui à nossa live. Então eu estava passando aqui que o Espírito, nós somos privilegiados porque nos abrangeu o derramamento do Espírito Santo a partir de Atos dos Apóstolos, onde se cumpre as palavras que Deus colocou na boca do profeta Joel. E vivemos tempos difíceis, vivemos tempos onde muitas pessoas se encontram nesse momento angustiadas, desoladas, afastadas do caminho do Senhor. Muitas pessoas que se sentem sozinhas e às vezes desamparadas. Mas eu quero dizer para você, meu amado e minha amada do Senhor, o Espírito Santo de Deus está derramado sobre a tua vida. Graças a Deus. E você, querido e querida do Senhor, onde Deus derramou sobre a tua vida, que você seja um instrumento dele, uma ferramenta do Senhor, para que você venha levar essa palavra de consolo, essa palavra de renovo que Isaías 61 nos deixa aqui. Isso é interessante, porque Jesus, quando estava na sinagoga e lê o pergaminho do profeta, ele inicia o seu ministério fazendo exatamente aquilo que ele leu, trazendo as boas novas, dando vista aos cegos, curando pessoas paralíticas, trazendo vida aonde havia ruínas, reconstrução na vida de várias pessoas. E Deus nos chamou para sermos também como Jesus, pequenos cristos na terra, né? Cada um de nós, pequenos cristos, com o Espírito Santo derramado sobre as nossas vidas. E eu quero dizer para você, nesta noite, meu amado e minha amada do Senhor, que Jesus está com você. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Jesus está aí, Jesus está lá. São nos momentos de maior amargura das nossas vidas, pode ser que ninguém esteja com você, ou pode ser que você esteja se sentindo sozinho ou sozinha. Jesus está aí, o Espírito do Senhor está com você.
Às vezes nas noites mais densas, mais escuras, onde nós choramos, derramamos lágrimas, onde a gente pensa que ninguém está vendo, e pode ser que nenhum ser humano esteja vendo, mas Jesus está aí, Jesus está lá com você. É Ele que enxuga as suas lágrimas, que colhe cada uma delas, mesmo nos momentos que você se sente só. E eu quero dizer para você, Deus está com você. O Espírito Santo do Senhor foi derramado também sobre a tua vida. E quando nos dias mais difíceis, e às vezes eles chegam para nós, mas confia que Jesus está aí contigo. Jesus estará lá. Há uma ilustração muito interessante, a qual eu já tive a oportunidade de falar na igreja, lá no templo. Havia um homem que, durante um tempo da sua vida, ele estava caminhando pelo deserto. E Jesus estava ali com ele. Então, em alguns momentos da vida dele, ele olhava para trás e via sempre 4 pegadas, 2 dele e 2 de Jesus. E assim ele ia caminhando pelo deserto. E chegou um tempo que ele olha para trás e vê apenas 2 pegadas. E ele continua caminhando. E quando ele olha de novo para trás, ele vê mais uma vez somente 2 pegadas, e ao perguntar, ele fala: o Senhor me abandonou? E imediatamente Jesus responde a ele: não, as 2 pegadas que você vê são as minhas. E a partir de um determinado momento, eu carreguei você, eu estou te carregando. Então as 2 pegadas que aquele homem via não eram as pegadas dele, eram as pegadas de Jesus. Eu quero dizer para você, quando você olhar para trás e ver somente 2 pegadas, creia e confia, são as pegadas do Cristo que estão com você, meu querido e minha querida. Isaías 61 é interessante, porque ele vai dizer aqui no versículo 13, eu vou ler de novo: e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Aqui ele fala de pessoas que estão com seu espírito angustiado. Mas o Senhor Deus veio trazer renovo para nós. Há momentos da vida que realmente, por diversos motivos, as adversidades do dia a dia, da vida, da rotina, de trabalho, familiar, diversas questões nos deixam angustiados. Às vezes algumas notícias que vemos na televisão ou que chegam de longe nos deixam angustiados. Mas, amado e amada, no nome de Jesus, creia que o Senhor, neste tempo, nesta noite, vem te dar alegria, vem tirar de você esse espírito de angústia. Entenda, não se sinta mal ou se sinta fraco ou menosprezado ou menosprezada por algum momento que você se sinta angustiado. Não pense que você é uma pessoa fraca, não. Todos nós estamos sujeitos às questões da vida. Vivemos nesse mundo, vivemos nessa terra. E viver nesse mundo, estar nessa terra, nos deixa sujeitos às questões dessa terra. Infelizmente, às vezes somos pegos por uma enfermidade. Às vezes nós somos pegos por uma crise financeira. Quantos de nós temos problemas familiares?
Mas a nossa esperança não pode morrer. A nossa esperança não pode se apagar. A nossa esperança deve reviver, ou melhor, se revigorar todos os dias. Aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, diz o salmista. Creia, meu amado e minha amada, se nesta noite você se encontra pranteando, chorando, angustiado, amanhã será um novo dia. E que esse dia, que chegue ao amanhecer, que você sinta a alegria de viver, que você sinta a alegria de estar vivo, viva, de estar respirando. Levante-se, beba água, escove seu dente, tente ler pelo menos um versículo bíblico. Se você puder, faça um exercício matinal e continue a sua caminhada. Continue o seu dia. Mesmo nos tempos mais difíceis, nós devemos procurar não murmurar. E você talvez se pergunte, mas será que eu não posso perguntar a Deus algumas coisas? Claro que você pode. Ele é teu pai e você é filho e filha. Converse com ele então. Pergunte a ele. Isso se chama oração. Deus quer conversar com você. E Ele quer que você converse com Ele. Os ouvidos do Senhor estão atentos às suas palavras, às suas orações, às suas súplicas. Creia nisso. Deus ouve as nossas orações. Então fale com Ele. Pergunte a Ele. Fale com Ele das suas angústias. Fala com Ele aquilo que tem te turbado. Fale com Ele quais são os seus anseios. E eu tenho certeza que no tempo devido Ele vai te responder. Mas acima de tudo, o Espírito do Senhor, que Ele venha te confortar, te consolar, trazer renovo de vida. Amados e amadas, não vivemos tempos fáceis. A gente lê as notícias dos jornais, vemos os noticiários, né? Ficamos, às vezes, ansiosos pelas notícias que chegam a cada dia e, infelizmente, muitas não são boas, mas a nossa esperança está no Senhor. Devemos orar pelas coisas que estão acontecendo também em toda a terra, no nosso país. E quando você estiver conversando com Deus, coloque todas essas coisas diante dele. E eu quero dizer também que a gente vive um tempo de muita velocidade. E nessa velocidade que a gente vive, a gente quer respostas rápidas. Nós queremos respostas imediatas. Mas Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Ele pode sim te responder imediatamente e pode não te responder. Mas a gente não deve levar a cultura que nós vivemos no nosso tempo, dessa velocidade de fast food, né? De respostas rápidas. Não. Converse com Deus, ore com Deus. E no tempo certo, Ele vai te responder. Porém, o consolo do Espírito Santo, a partir do momento que você começa essa busca, as suas orações, a conversar com Deus, num café, numa tarde, após o almoço, Ele vai te consolar. Ele vai trazer o conforto necessário para a sua vida.
O Espírito Santo do Senhor está derramado sobre a tua vida. O Espírito Santo do Senhor está derramado sobre a tua vida para te levar a ter momentos de intimidade com Ele. E esse derramar do Espírito Santo que está sobre toda a carne, ele é confirmado conforme a nossa caminhada, conforme a nossa busca com o Senhor, a nossa dedicação com orações, com jejuns, com leitura bíblica. Todas essas coisas vão colaborar para a tua vida, para a tua caminhada, para aquilo que você está desejoso e desejosa. Jesus também, falando com os seus discípulos, nos diz para que a gente não ande ansioso. Nesses tempos que vivemos de respostas rápidas, de velocidade, entenda, nosso Deus não trabalha como a gente, quando a gente manda a mensagem para alguém no WhatsApp e às vezes a gente quer um retorno e uma resposta em segundos ou minutos. Não, Deus tem o seu tempo para trabalhar. Deus tem o tempo de dar as respostas. Mas o mais importante é saber que Ele nos ouve. E a palavra do Senhor sempre nos motiva e nos incentiva a buscá-lo, a não nos preocuparmos com as coisas dos dias que hão por vir, porque senão nós perdemos toda a glória, tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor nesse tempo. Entenda? Se nós vivermos pensando naquilo que vai acontecer na semana que vem, nós vamos perder a oportunidade de aproveitar toda a glória divina que está sendo derramada sobre nós nesse tempo, num culto, numa busca, num louvor, num momento de pregação. Então, cada dia da nossa vida, cada momento, cada segundo tem que ser aproveitado. Nós devemos aproveitar cada momento da nossa vida, a cada instante, porque às vezes algumas oportunidades, infelizmente, elas passam. A água que passa no rio, ela nunca mais será a mesma, sempre será outra água. Então, amado e amada do Senhor, o Espírito Santo está derramado sobre a tua vida para te levantar, para te consolar, para te conduzir e para usar você como ferramenta de Deus, como instrumento de Deus na terra, como está escrito aqui. Deus pode, em alguns momentos, te levar em lugares destruídos, isso é, vidas que estão precisando de consolo, de uma palavra amiga, de um abraço, de um aperto de mão, de uma oração. Não perca as oportunidades. Deus, o nosso Deus, é um Deus de oportunidades. Então, se você tiver a oportunidade de abraçar, abrace quem você ame. Se você tiver a oportunidade de dizer para a pessoa que está com você que você a ama, diga a ela que você a ama. Não perca tempo, não perca a oportunidade. Abrace seus filhos, a sua esposa, os seus irmãos. Abrace, beijos, diga que os ame. Não perca as oportunidades. Liga para aquele irmão, liga para aquela irmã. O Espírito Santo do Senhor está derramado sobre a tua vida. E Deus pode usar você, creia nisso. Em muitos momentos nós precisamos receber, mas em outros momentos
nós devemos ofertar aquilo que Deus derrama sobre nós também. O Espírito Santo do Senhor Deus está derramado sobre a tua vida para te levar em lugares para serem reconstruídos, lugares antes assolados, para trazer alegria. E eu quero, nesta noite, amado e amada do Senhor, que a alegria do Senhor seja derramada sobre a tua vida. Que amanhã será um novo dia, um novo tempo, para a honra e glória do Senhor, e você vai ficar de pé e vai seguir sabendo que o Espírito Santo está derramado sobre a tua vida, que Ele está dentro de você, que o Espírito de Jesus mora em você e que você vai caminhar mesmo diante das adversidades, confiando que Deus é com você, sabendo que Jesus está lá. Jesus está lá, nas noites mais escuras, nos dias mais amargos, nos momentos que nós não tem ninguém por perto, mas Ele está lá com você. Confia, creia, saiba que o Espírito Santo do Senhor, Ele jamais te abandona, Ele está caminhando com você nos mananciais de águas doces e nos desertos. Em alguns momentos da vida passamos deserto, em alguns momentos da vida estamos nos mananciais. Há momentos da vida para todas as coisas. Mas independente do momento, independente da situação, se está no manancial ou se está no deserto, se está no tempo de fartura ou se está no tempo de crise, o mais importante é que o Espírito do Senhor esteja derramado sobre a nossa vida, esteja dentro de nós, morando aqui, para que Ele venha nos consolar, para que Ele venha nos conduzir, para que Ele venha nos levantar, para que Ele venha falar conosco a direção dEle, para que cada dia seja um novo dia. No nome de Jesus, amém. E eu quero estar encerrando este momento fazendo uma oração, e eu quero te convidar junto comigo a orarmos, amém? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, é com a esperança do derramamento do Espírito Santo que já ocorreu na terra, é esse conforto e é esse consolo que carregamos dentro de nós, que é o Teu Espírito, Senhor. A Deus, Senhor, tira todo peso, Senhor. A Deus, nesta noite, colocamos todo o peso que está sobre nós, nos nossos ombros, colocamos neste momento sobre os ombros de Jesus, porque a Tua palavra diz que o Teu jugo, Senhor, é suave, o Teu fardo é leve, Senhor. Aleluia, Pai. Senhor, renova as nossas expectativas no Senhor. Renova a nossa esperança no Senhor. Renova, Senhor, Deus, a nossa alma a cada manhã, Senhor. Levanta-nos, Senhor, a cada manhã, porque nós somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos vivos, Senhor, neste tempo. Deus, e que nenhum de nós perca as oportunidades que vão surgir, que o Senhor vai colocar diante de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o rosto do Senhor resplanda sobre você e que Ele te dê a paz. Shalom. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada.